cara aqui, doutor André Benedetti, já está no estúdio para responder as suas dúvidas. Manda mensagem para mim, não adianta me ligar na hora porque eu não consigo atender, tá? Doutor, eu vou começar com uma pergunta que eu achei que fosse impossível. Doutor, gostaria de saber se eu posso me aposentar pelo INSS. Sou aposentada pelo Estado e pelo município. Pode ter 3 aposentadorias, doutor? Nesse caso, pode. Pode? Pode por quê? Porque ela aposentou no Estado, ela recolheu para o Fundo de Previdência do Estado, que é o Paraná Previdência. Por exemplo, se ela for do município de Londrina, ela se aposentou pela Capismel, então ela pagou para um outro órgão. E ela pode se aposentar pelo INSS, que é uma contribuição também para um outro local, né, que é o regime geral de previdência. Paraná Previdência e INSS. E INSS, Rapaz. né? Então ela vai poder, nessa hipótese, ter 3 aposentadorias. Claro, no INSS ela vai ter que cumprir os requisitos para se aposentar pelo INSS igual qualquer pessoa, né? Por exemplo, ela vai se aposentar por idade. Então ela tem que ter 62 de idade e 15 de contribuição no INSS. Sim, senão não consegue. Aquela que ela contribuiu para o Paraná Previdência, para a Capismel, ela já usou lá. Então ela tem que ter 15 de contribuição para o INSS. Se ela tiver, sem problema nenhum, vai aposentar nas 3. O que não é possível, por exemplo, é a pessoa ter 2 aposentadorias no INSS. Não dá. Pode ter uma pensão por morte e uma aposentadoria. 2 aposentadorias nunca no mesmo regime. Mas é que aqui ela paga em regimes distintos. Legal, boa resposta, hein? Ô, Parrassol de Rolândia, meu marido tem 50 anos, tem 1 ano de contribuição, paga mais, faltam 15 anos para dar aposentadoria. Ele pode pagar uma parcela a cada 3 vezes do INSS? Entendi muito bem essa pergunta não, doutor. Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer, mas vamos lá. Primeiro, ela fala que ele vai aposentar daqui 15 anos, porque ele tem 50, isso, né? Então, 65 vai ter que ter idade. Ele tem que ter 15 de contribuição. O que talvez ela queira dizer, e eu não sei se ela soube escrever aí exatamente, é o seguinte. Às vezes, Parra, a pessoa já tem 15 anos de contribuição e ela pensa assim, será que eu preciso continuar pagando? Porque eu não vou aposentar por tempo de serviço. Eu já tenho os 15 que eu preciso, só falta eu chegar à idade. E ela falou de pagar uma a cada 3 meses. O que ela quis dizer com isso? Você pode, quando você, vamos supor, você está com o INSS em dia, faz 15 anos que você está pagando. E aí você pode pagar uma a cada 5 meses, por exemplo, só para você manter a qualidade de segurado, para que se eventualmente você tiver uma incapacidade laboral, você continua vinculado ao sistema e não perde direito a benefício por incapacidade. Porque se você simplesmente parar de pagar e ficar doente no meio do caminho, você não tem direito a benefício por incapacidade. Só que também não precisa pagar todo mês. Então, de repente, você paga uma a cada 5 meses, mantém o vínculo e dessa forma vai pagar 2 vezes por ano só, vai gastar pouco, mas vai continuar segurado da Previdência. A Alessandra falou o seguinte, fiz uma perícia em março, o INSS me mandou uma proposta de acordo, eu aceitei. Quanto tempo demora para vir no pagamento dos atrasados? Como é que funciona o retroativo, doutor? Primeira coisa, quando ela fala acordo, a gente já sabe que, aqui, aproveitando porque tem muita gente aqui assistindo, né? Isso não, com certeza não foi dentro do INSS. Para acontecer um acordo, ela entrou com uma ação na justiça contra o INSS, fez uma perícia com um perito da confiança do juiz. A perícia deve ter reconhecido a incapacidade laboral e o INSS, então, a procuradoria, os advogados do INSS propuseram um acordo e ela disse, então, que aceitou esse acordo, tá? Depois do aceite do acordo, isso vai, então, para o juiz homologar e determinar o pagamento dos atrasados, que é através de normalmente em benefício por incapacidade, é por uma RPV, que é uma requisição de pequeno valor, que é uma ordem de pagamento que vai para Porto Alegre liberar, que o nosso tribunal aqui é o TRF da 4ª região, que é em Porto Alegre. Quando ele manda para Porto Alegre, demora 60 dias para o dinheiro voltar. Mas vem de uma vez daí? Vem de uma vez, mas isso é depois que o juiz homologar. Normalmente, de um modo geral, assim, a grosso modo, depois do acordo do aceite, em média uns 3 meses para ela receber. 3, às vezes 4, às vezes um pouquinho menos de 3 meses, é mais ou menos por aí. Olha essa pergunta aqui. Parra, boa tarde, eu tenho um problema no braço, não consegui me aposentar, perdi o movimento dele em um acidente de trânsito, disse que eu não posso me aposentar. O que a pessoa faz, doutor, quando ela tem uma incapacidade e ela não consegue se aposentar? Para quem recorrer? Tem que ser com advogado. Ela até pode tentar sozinha, que muitas vezes ela não consegue resolver sozinha, né? O que chama atenção nessa pergunta é que ela sofreu um acidente e ficou com um problema no braço. Se esse problema
fez com que ela não conseguisse mais trabalhar em nenhum tipo de trabalho, ela pode brigar judicialmente, inclusive como essa pessoa anterior aí colocou a pergunta, né? E pedir uma aposentadoria por invalidez. Mas pode acontecer que ela não ficou com uma invalidez, mas ela ficou com uma sequela e gerou uma redução de capacidade laboral. Isso pode dar direito a um benefício chamado auxílio acidente, que quando você não tem uma invalidez, mas tem uma capacidade de trabalho reduzida. E o auxílio acidente, ele é um benefício de 50% do valor de uma aposentadoria por invalidez. Ele é metade. Às vezes pode até ser metade de um salário mínimo, mas a pessoa pode inclusive trabalhar registrado. Só que o auxílio acidente só cabe para quando foi um acidente de fato, então teve uma redução de capacidade laboral que gerou uma sequela num acidente ou numa doença do trabalho. Não é para uma doença normal. Ah, a pessoa tem um problema na coluna e está mais ou menos e quer o auxílio acidente. Não cabe. É só para acidente mesmo, acidente de trânsito, ou um acidente, uma queda, ou benefícios que são oriundos de doença do trabalho. Outra aqui, ó. Barra, boa tarde. Estou doente, problemas no rim, só que estou sem trabalhar, sou autônoma, manicure. Não tenho contribuição do INSS. Tem direito a algum tipo de benefício? Sem contribuição não tem, doutor? O problema é esse. Se a pessoa não contribui, ela não tem direito a benefício por incapacidade, né? Então, eu vou até explicar isso daí, mas eu vou aproveitar para dizer o seguinte. Ela diz que estou doente com um problema no rim. Talvez ela não esteja incapacitada para o trabalho, talvez ela esteja só doente. E por um lado isso é bom, por quê? Se ela estiver incapacitada agora e está sem pagar o INSS, ela não vai conseguir o benefício, mesmo que ela voltar a pagar, porque o perito vai falar que a incapacidade é pré-existente. Mas a doença não tem problema. Então, se ela só estiver doente, mas ainda estiver aguentando trabalhar, é o melhor cenário para ela. E ela tem que começar a recolher agora, tá? E a doença renal, uma nefropatia grave, uma doença renal, ela é uma das doenças que a gente chama de doença isenta de carência. O que significa isso? Com uma contribuição que ela voltar a pagar, se a incapacidade acontecer depois, já dá direito ao benefício. Nossa. As outras doenças, vamos dizer, mais comuns, a pessoa quando perde o vínculo com a Previdência tem que pagar pelo menos 6 meses para voltar a ter direito. Uma nefropatia grave, com 1 mês de contribuição, já volta a ter direito. Então, acho que ela tem que voltar a recolher com urgência, né? E aí você pergunta, como recolher? Ela pode, por exemplo, se ela exerce uma atividade remunerada, pagar como autônoma no código 1163 sobre 11% do mínimo. Ela pode abrir uma MEI, um microempreendedor individual. Se ela é uma dona de casa, pode pagar no 1473 nos 11% também, que hoje é R$ 145,20. Então tem várias modalidades aí para poder recolher. Legal, estouramos um pouquinho nosso tempo aqui, doutor, peço perdão, mas olha o tanto de mensagem que ficou sem responder. Depois a gente vai dar uma atenção, obrigado pelo seu carinho, viu? Toda vez que o doutor vem para cá, é um sucesso de participação. Doutor, obrigado, viu? Valeu. Até a próxima aqui no nosso Até a próxima.